Fala, investidor! Pessoal, nesse vídeo vamos destacar os principais pontos do resultado do primeiro trimestre de 2023 do Bradesco. Esse resultado ele vai servir de base para a gente tentar entender se essa ação está perdendo os fundamentos ou se ela está passando apenas por uma crise momentânea. E nesse vídeo também eu vou destacar os principais pontos que me fazem acreditar que o Bradesco ele possui um nível de qualidade superior que vai permitir que ele passe por essa crise e gere muito valor para o acionista que estiver montando posição no ativo agora. Então você comprando na baixa, você aumenta demais o seu potencial de retorno a longo prazo. Então vamos ver essas características, vou destacar os pontos positivos e os pontos negativos do balanço e por fim vou falar para vocês o que eu espero dessa ação para longo prazo. Será que eu vou permanecer comprado nesse ativo depois desse resultado do primeiro TRI de 2023? Bom, se esse vídeo te ajudar, peço que você fortaleça o nosso trabalho, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa um comentário para falar para mim se você também é acionista dessa empresa. Pessoal, o Bradesco ele fechou o primeiro trimestre de 2023 com um lucro líquido recorrente na casa de 4,3 bilhões. A gente sabe que numa situação de normalidade, o Bradesco ele costuma apresentar um lucro líquido entre 5 e 7 bilhões. Então a gente percebe que esse lucro está um pouco abaixo do que a gente poderia esperar numa situação de normalidade, mas todo mundo aqui sabe que o Bradesco está passando por uma tempestade perfeita, né, pessoal? Então o Bradesco está passando por uma alta inadimplência e está reciclando toda a sua carteira de crédito. E esse é um processo lento e gradativo, mas já vem gerando algum fruto, já vem gerando algum resultado. Só é importante a gente destacar que o próprio mercado esperava que o Bradesco apresentasse um lucro de apenas 3,6 bilhões. Entretanto, ele vem surpreendendo aqui, mostrando um lucro de 4,3 bilhões, ou seja, 700 mil reais acima do consenso do mercado, mostrando que o banco tem conseguido entregar um resultado ali acima do esperado. Pessoal, quando a gente compara o primeiro trimestre de 2023 com o primeiro trimestre de 2022, a gente se depara com uma queda de 37% no lucro líquido, totalmente explicada pela situação de reciclagem da carteira de crédito e pela alta na inadimplência. Entretanto, quando a gente compara aqui com o último trimestre do ano passado, a gente vê uma alta de 168%. Isso acontece principalmente porque a gente sabe que no último trimestre de 2022 ele realizou toda a provisão necessária para contingenciar o problema com Americanas. Analisando o ROI do período, o retorno sobre o patrimônio líquido ficou relativamente baixo, na casa de 10,6%. Entretanto, bem melhor do que no último trimestre de 2022. Esse ROI ele deve seguir pressionado pelo menos até o próximo trimestre, pessoal. Mas no terceiro e no quarto trimestre a gente já deve enxergar uma melhoria nesse retorno sobre o patrimônio líquido. Eu vou explicar para vocês por quê. Outro ponto também negativo desse trimestre é o fato da margem com clientes ter reduzido 2,9% e a receita com prestação de serviços ter caído 5,5%. Entretanto, um ponto bastante positivo desse resultado é justamente aqui a queda de 5,2% nas despesas operacionais. Então perceba como o banco está buscando melhorar seus níveis de eficiência, então reduzindo custos e buscando aumentar as receitas, principalmente no segmento do grupo segurador. Então vocês sabem, pessoal, que 30% da receita do Bradesco ele é praticamente oriundo do segmento de seguros, previdência e capitalização. E é justamente esse segmento que gerou aqui uma proteção adicional para o lucro do primeiro trimestre de 2023. Então o ROI desse segmento está na casa dos 18%. Ele apresentou uma leve queda no trimestre. Se a gente compara a base anual, a gente percebe que o lucro cresceu, na verdade, 10,6%. Pessoal, o calcanhar de Aquiles do resultado do Bradesco, ele continua sendo aqui os índices de inadimplência da carteira de crédito. Então, como a gente pode ver, o índice de inadimplência superior a 90 dias, ele cresceu 0,8% na comparação com o último trimestre do ano passado. E quando a gente compara com o primeiro trimestre de 2022, aí que o negócio fica um pouco mais complicado, já que a gente está falando aqui de um aumento de 1,9%. Quando a gente fala aqui do crédito não produtivo, que esse índice aqui, pessoal, é justamente quando o cliente ele deixa de pagar lá o empréstimo. Teve um aumento aqui também de 0,6 pontos percentuais, comparação com o último trimestre do ano passado. Então a gente percebe que sim, a inadimplência ela continua pegando bastante a carteira de crédito do Bradesco e ele vai ter que continuar com esse trabalho de consolidação da sua carteira de crédito, que é justamente renegociar essas dívidas e ser mais criterioso ao conceder créditos para novos clientes. Então esse é o trabalho que o banco vem fazendo. Mas a gente sabe que o reflexo desse trabalho ele não vai acontecer do dia para a noite, né? Demoram alguns trimestres para de fato a gente ver o resultado na carteira de crédito do banco. Agora, será que esse nível de inadimplência já era esperado ou não por parte do Bradesco? Só é importante a gente destacar aqui também que no final do ano passado, o próprio CEO do Bradesco, Otávio Lazari Júnior, ele havia estimado que essa deterioração da carteira de crédito ela iria atingir o pico entre o primeiro e o segundo trimestres
de 2023. Então esse índice de inadimplência crescente no primeiro trimestre de 2023 já era esperado por parte do banco. Então o banco está realizando ali os procedimentos necessários para contingenciar essa crise de crédito, e a gente sabe que o resultado disso, e principalmente o arrefecimento desses índices de inadimplência, eles vão acontecer a partir do terceiro trimestre de 2023. Então primeiro e segundo trimestre, o próprio CEO do banco já estava esperando que não viria muito bom. Entretanto, pessoal, a gente tem aqui o segmento de seguros gerando a proteção adicional para a receita do banco. Além disso, o banco fazendo dever de casa, enxugando aqui as despesas operacionais. Quando a gente olha aqui para os indicadores de valuation do banco, a gente percebe que o banco ainda continua bastante descontado, né? Está trabalhando aqui com um preço sobre o lucro de 6,2 e um preço sobre o valor patrimonial de 0,83, então sendo negociado abaixo do seu valor de patrimônio. Se a gente considerar o dividendo pago nos últimos 12 meses, a gente está falando de um yield de 7,36%. Pessoal, não quero enganar vocês, provavelmente esse yield deve cair um pouco agora no ano de 2023, então eu trabalho com a hipótese aqui de um yield na casa dos 6% nos preços atuais, mas a gente sabe que o ano de 2023 é ano de recuperação para as ações do banco, então a gente deve ver o reflexo do crescimento da carteira e do crescimento dos lucros em 2024. Pessoal, mas quando essa recuperação acontecer, talvez a oportunidade de você se associar a um banco com altíssimos níveis de qualidade por um preço extremamente descontado, talvez essa oportunidade já tenha passado. Então é justamente aqui no olho do furacão que o investidor de longo prazo ele consegue fazer bons negócios. Pessoal, e o Bradesco ele faz sentido para uma estratégia previdenciária, ou seja, para uma carteira de longo prazo? Bom, pessoal, eu acredito que sim, porque além do banco ter elevadíssimos níveis de qualidade, como a gente pode perceber nesse crescimento da lucratividade nos últimos 15 anos, além de apresentar um crescimento consistente na sua lucratividade, o Bradesco ele acaba remunerando o seu investidor em várias pontas. Então a principal delas aqui é o dividendo. Então o banco ele paga um dividendo razoável para o seu investidor no longo prazo e além disso ele realiza com frequência várias bonificações. Então essa bonificação permite que o investidor de longo prazo vai aumentando ano a ano a participação no capital social do banco sem pagar mais nada por isso. Então a cada ano que passa você tem um adicional de dividendos, tem um adicional de participação nas ações do banco sem que você precise pagar mais nada. E é interessante ver a recorrência com a qual o Bradesco ele faz essas bonificações, praticamente aqui anualmente. Então bonificou em 2019, 2020, 2021 e 2022. Isso aqui é muito interessante para o investidor de longo prazo. É muito ruim para o investidor especulador, que compra e vende ação o tempo todo, mas quem fica comprado durante muito tempo, isso aqui tem um efeito multiplicador fenomenal. E além de realizar o pagamento de dividendos, bonificações, ele está frequentemente também recomprando as suas próprias ações. Isso aqui também gera bastante valor para o seu investidor no longo prazo. Então, quando o banco ele vai lá, compra as próprias ações e liquida em tesouraria, ele permite que o investidor ele aumente passivamente a participação no capital social do banco. Então, são 3 pontas de remuneração, dividendos, bonificação e recompra de ações. Níveis de qualidade bastante elevados, fatores remuneratórios bastante interessantes para o investidor de longo prazo, e é por isso que eu continuo aqui comprado no Banco Bradesco. Então quando a gente olha para o resultado do Bradesco e compara com o Santander, a gente percebe que existe um nível de qualidade bem elevado no Bradesco. Então o Santander ele sangrou muito mais no primeiro trimestre de 2023 do que o próprio Bradesco. Estou aproveitando essa oportunidade do banco estar sendo negociado aqui abaixo do seu patrimônio líquido para reforçando aos poucos a posição no ativo nos momentos de queda. Pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá uma moral pra gente, deixando o seu like, se inscrevendo e comentando também, pessoal. Até o próximo vídeo.